Olá, povo da internet, estamos de volta com o nosso bate-papo com F. Carvalho, sempre trazendo personalidades locais e regionais para conversarmos sobre temas diversos. E você que já está aí sintonizado, eu conto com a sua força. Curta, compartilhe e comente no Facebook, sem esquecer de seguir o nosso canal no YouTube. Clique no sininho para receber as nossas notificações. Bem, e no programa de hoje nós vamos conversar com um administrador de empresas de larga experiência como gestor, tendo trabalhado para grandes marcas nacionais como C&A, Mesbla, Habib's, Bob's e foi conselheiro de comércio da Federação de Comércio do Estado de São Paulo, entre outras grandes experiências profissionais. E aqui em Parnaíba, o nosso convidado dirige um grande empreendimento que dividiu a história do consumo e do varejo em duas etapas, em duas eras, o antes e o depois desse centro de negócios que virou uma espécie de orgulho do povo parnaibano. O nosso entrevistado tem 59 anos de idade, é divorciado e atualmente em união estável, tem 2 filhos, 2 enteados, é carioca, mas ele se considera cidadão do mundo. É amante do varejo, das pessoas e de Parnaíba. Eu estou falando de Marcelo Gugel da Costa, superintendente do Parnaíba Shopping. Marcelo Gugel, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, eu que agradeço, tanto ao Carvalho quanto à equipe, tanto em meu nome quanto no nome do Parnaíba Shopping, esse maravilhoso presente aí para a cidade de Parnaíba. Bem, Marcelo, o nosso programa, inicialmente, a gente começa pedindo que o nosso entrevistado faça uma autoapresentação. Eu sei que muitas das vezes é ingrato fazer autoapresentação, mas quem é Marcelo Gugel por Marcelo Gugel? Eu acho que eu sou uma pessoa, sou um carioca, né, tenho 59, praticamente 60 anos agora, faço aniversário no mesmo dia do shopping, né? Uma coincidência. Olha a gente só, está os dois aí bacana, né? Comemorando sempre juntos aí, eu e o shopping. Então, uma pessoa que gosta muito de pessoas, que ama varejo, que gosta do que faz e que tem como objetivo final buscar sempre surpreender os clientes, inovar. Eu acho que as pessoas muitas vezes confundem, já tem 60 anos, o fato de ter 60 ou ter 20 não muda o desejo que você tem de buscar coisas novas e estar surpreendendo, gerando novas experiências para todo mundo. Esse é o grande objetivo da minha vida, buscar fazer as pessoas serem o máximo felizes possíveis naquilo que eu puder contribuir. Você veio de onde? Eu sou carioca, mas, como eu digo sempre, segundo meu pai, no dia que eu saí de casa, aos 19 anos, mais ou menos, ele disse que não era carioca, eu era um cidadão do mundo e que o mundo era todo meu, e que eu ficasse onde me sentisse bem, e eu acreditei. Você acreditou tanto que chegou aqui, né? Tanto que cheguei aqui, e a ideia agora realmente é não sair, porque Parnaíba é uma cidade muito acolhedora, muito legal, que a gente encontra tudo aquilo que um verdadeiro carioca piauiense, né, agora, busca, que é uma paz, uma natureza muito legal. Parnaíba é um potencial turístico violento, é um mundo a descobrir ainda, e uma cidade muito agradável, de gente muito boa. Marcelo, que caminhos o trouxeram a Parnaíba? Na verdade, foi um encontro com uma pessoa, né, que acabou solidificando e fazendo vir para o estado, né? Primeiro mais na região centro, né, que vocês chamam de sul, né, que é Picos, mas posteriormente aqui para Parnaíba, onde encontrei a felicidade real mesmo de viver, de dar continuidade aos projetos, né? Então foi em função de uma pessoa. E com isso acabou engrenando toda uma série de desejos, né? Desejos que a gente tinha e que coincidiu. Eu sempre fui um apaixonado pelo Nordeste brasileiro, sempre foi uma vontade minha residir, já tinha residido em outras cidades do Nordeste, especialmente capitais, mas como o Piauí, lugar nenhum há. E como foi que o Parnaíba Shopping entrou na sua vida?
Pois é, eu sou muito grato a Cristina Miranda e a toda a equipe dela, a família, o doutor Freitas, enfim. Num determinado momento surgiu uma necessidade de fazer uma modificação na administração do empreendimento aqui em Parnaíba, e o meu nome foi sugerido lá, e graças a Deus a gente começou uma parceria que eu espero que seja por muito tempo, porque são pessoas adoráveis e que fizeram realmente, acreditaram em Parnaíba, acreditaram num segmento que não é fácil. Muita gente acha que shopping center é montar e ganhar dinheiro. Não é assim, a coisa é complicada, é um ambiente que você tem que agradar muitas vertentes diferentes, e a Cristina então acreditou no Marcelo, né? A gente chegou a bom porto e acabamos vindo para cá, e graças a Deus de lá para cá a gente tem conseguido resultados bem interessantes com o shopping, com toda essa equipe do shopping, né? Nunca o resultado é só seu. Quem pensar que é sozinho está completamente enganado. É toda uma equipe trabalhando, me dando apoio para que a gente consiga chegar aquilo que busca. E Marcelo, nós vamos agora, no momento aqui, inspiração, assistir um vídeo institucional sobre o Parnaíba Shopping, porque nós vamos conversar sobre o Parnaíba Shopping e sobre Marcelo Gugel, né? Porque beleza. Nesse momento a gente acredita que não dá para dissociar Parnaíba Shopping de Marcelo, nem Marcelo de Parnaíba Shopping. Vamos assistir um documentário, um institucional, estrelado pela minha querida amiga Carol Porto, né, sobre o Parnaíba Shopping. Altos investimentos alavancam o potencial econômico da região, gerando grandes oportunidades de negócios para a cidade de Parnaíba. Parnaíba é o berço da indústria do Piauí. A cidade conta com uma zona de processamento de exportação e vantagens competitivas de integração dos moldais de transporte ferroviário, marítimo e rodoviário, além de um aeroporto a 7 horas de capitais europeias como Paris e Lisboa. Isso torna Parnaíba um lugar com potencial para a instalação de indústrias exportadoras e para o turismo receptivo. Parnaíba é um polo de atração e influência para os 28 municípios dos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. A população da área de influência é de 807 mil habitantes, com uma renda média familiar de R$ 2.235. O município de Parnaíba é o segundo mais populoso do estado do Piauí. E o Parnaíba Shopping traz modernidade e mais reconhecimento para a cidade. Com uma localização estratégica e um mix diversificado de lojas, o Parnaíba Shopping está no mercado como um shopping moderno e funcional, nos mesmos padrões de grandes centros. O primeiro shopping da cidade de Parnaíba abriu suas portas em fevereiro de 2014 e está localizado na Avenida São Sebastião, no bairro Reis Veloso. São 148 lojas, sendo 14 pontos de alimentação, lojas âncoras, mega lojas e 127 lojas satélites, além de 4 salas de cinema, uma delas com tecnologia 3D, tudo climatizado. O empreendimento possui 13.500 metros quadrados de área de estacionamento. Todo o projeto acompanha padrões planejados pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. Além disso, todo o espaço foi planejado cumprindo padrões de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Marcelo, pelo visto, o Parnaíba Shopping é uma joia de Parnaíba, né? O Parnaíba Shopping é com certeza uma joia. Mais do que isso, eu digo sempre, é um presentão. Mas é especialmente o que a gente tenta fazer com o Parnaíba Shopping é que ele seja extensão da casa de cada parnaibano, porque tem que ser o lugar em que as famílias se encontram, as famílias se divertem. É um tempo de consumo? É sim, mas mais importante do que o consumo, porque o consumo é o resultado final, né? O mais importante é que seja um ambiente em que as pessoas se sintam bem, né? Que elas possam levar os filhos, levar seus pais, os pais levar os filhos, os avós se encontrarem. Aquilo é um local para
todas as idades, a gente tem encantos para todo mundo. E essa é a ideia do Parnaíba Shopping, ser, na verdade, a melhor experiência, o melhor local de Parnaíba para se conviver. Agora eu lhe pergunto, o Parnaíba Shopping ele está sendo também assim, interessante para os investidores? Ele está atendendo a expectativa dos investidores que eles tinham a respeito desse nosso mercado? Com certeza, vamos lá. O Parnaíba Shopping ele foi começou a ser comercializado numa época em que não se previa, ninguém imaginava que poderia haver alguma ruptura logo posterior. A gente está falando aí de 2012, em que o varejo nacional, qualquer ponto, você ou vendia aquilo, adquiria o ponto rapidamente, ou tinha 10 para pegar. Você vendia prédio pegando fogo naquela época, sem desconto, sem nada. A inauguração se deu em 2014, 2015 começou a ser já um ano um pouco problemático para o Brasil, e em 40 anos aí de varejo, 2016 eu nunca vi um ano tão complicado, tão difícil. Foi, né? Eu passei por todos os planos, Collor, Bresser, Funaro, Verão, o que aconteceu. E 2016 você olhava para frente e falava, meu Deus, como vai ser isso, né? E o Parnaíba Shopping mostrou a solidez dele, passando por essa tempestade, com muita ajuda dos empreendedores, no sentido de segurar muita onda mesmo naquela época. E a partir de então, de 2017, ele passa a se tornar um negócio bem interessante, novamente um negócio bem interessante, e hoje com certeza, é uma das joias da coroa dos empreendedores do Parnaíba Shopping, né? Ele tem um resultado muito interessante, está num processo cada vez mais acelerado E novidades de ocupação, que vem por aí? Isso, de ocupação, que o shopping, na verdade, um shopping sobrevive de ocupação de loja, né? Mas uma ocupação consciente, né? A gente, no Parnaíba Shopping, a gente tem muito cuidado. Muita gente pensa, por que o shopping não está todo cheio? Porque não me interessa ter uma concorrência predatória. O que interessa para a gente é ter um mix que seja interessante para os lojistas e para a sociedade, né? Dessa forma, a gente vem frequentemente inaugurando mensalmente novas lojas, e se a gente for ver em segmentos que são carentes dentro do Parnaíba Shopping. Agora, esse mês virão aí mais 4 lojas novas, né? Vem desde provedora, é um mundo de negócio, então vem desde provedora de internet, a lojas de confecção masculina, vem uma última loja ocupada da praça de alimentação, vem mais uma loja de rasteirinhas específica para mulheres que gostam de simplesmente sandalinhas rasteirinhas. Tem muita coisa legal vindo aí no Parnaíba Shopping. Algumas expansões, né? A gente vem negociando aí com o Hospital dos Olhos, né? O crescimento de área deles, devido ao aumento tremendo de fluxo de clientes que eles têm. Existe um aspecto, muitas vezes, social, até nos negócios. O médico responsável pelo Hospital dos Olhos, ele não tem menor necessidade de ter um hospital aqui em Parnaíba. Mas conversando com ele, isso é muito legal. Conversando com ele, ele disse, não, amigo, eu vou abrir em Parnaíba porque eu tenho 6.000 clientes, que em geral são pessoas de muita idade, e preciso se locomover até Teresina numa tremenda dificuldade. Para mim é mais fácil vir eu e minha equipe aqui e atender. Eu acho. E esses clientes certamente são de Parnaíba e região. Parnaíba e região. Nós temos uma área enorme de influência, né? Pega o Piauí, parte do Ceará e o Maranhão. É engraçado essa movimentação de pessoal da Serra do Ibiapaba. Ou seja, de Lençóis Maranhenses à Serra do Ibiapaba. Dos Lençóis Maranhenses até a Serra do Ibiapaba. Uma coisa engraçada em relação à Serra do Ibiapaba, o povo de Tianguá prefere vir para cá do que para Sobral. É verdade. Né? Tanto que aqui nós temos uma quantidade muito grande de estudantes que vêm de Camusim, que vêm de Chaval, que vem de Granja, de todos esses municípios aqui do Ceará, que vem aqui do Maranhão, de São Bernardo para cá. São ônibus e mais ônibus que chegam todos os dias aqui por volta de 5 horas da tarde, ficam até terminar as aulas nas universidades, tanto as públicas quanto as particulares aqui de Parnaíba, né? Isso porque a minha esposa, ela está fazendo também universidade, né? Mais uma, deu vontade nela fazer direito. E eu acho isso muito gratificante, né? Ver que ainda as pessoas se esforçam mesmo
melhorar e tudo, e vir de Chaval, vir, como você disse, de Camusim até aqui. Você passa metade do dia viajando para estudar, viajando, estudando e voltando para casa. Isso mostra a importância dessa cidade. E mostra a importância da cidade e mostra uma das vertentes dessa cidade, que tem sido efetivamente um crescimento também na área de educação, a quantidade É isso que eu queria perguntar para o senhor, na visão que o senhor tem de cidadão do mundo, de pessoa que conhece centenas de cidades brasileiras e alguns países, qual a visão que o senhor tem assim, da economia de Parnaíba? Pois é, eu acho que Parnaíba tem um potencial enorme, né, nessa área educacional. Eu acho que a gente tem muita oportunidade na área médica ainda, muita mesmo, e principalmente na área de turismo, né, que a gente tem aqui o menor litoral do Brasil, como todo mundo fala, mas o melhor litoral do Brasil também. Com certeza. A gente tem aqui uma Barra Grande, um Macapá. A Nova Geri, né? Barra Grande. Exatamente. Uma Nova Geri, e que você ainda consegue trabalhar para manter as tradições e manter a carinha de cidadezinha do interior, mas oferecendo toda e qualquer qualidade, suporte, bons restaurantes, bons hotéis, boas pousadas. O que você vê em Barra Grande, poucos lugares do mundo você vê. Talvez o que falte mais em Parnaíba hoje, nem sei o nível de dependência disso, para quem resolve essa situação, mas são realmente a utilização do nosso querido aeroporto, porque nós somos o ponto mais próximo da Europa, né, 7 horas de Paris, e nós seríamos um destino preferido. Eu tive a oportunidade de morar fora, morei em Portugal, trabalhando em Portugal, França, Espanha. Nós seríamos com certeza um dos destinos preferidos do operariado alemão, do operariado inglês, que adora passar férias em lugares de maravilhas tropicais, né? A gente tem tudo isso, desde que a gente tenha também acompanhe isso, uma qualidade na hospedagem e uma qualidade na alimentação, né? Isso é conseguido através de muito treinamento, um apoio forte da parte dos órgãos governamentais em relação à educação para turismo. O senhor falou aí de desenvolvimento e eu lembrei aqui da notícia que eu trouxe para comentarmos, para a gente analisar. O BRB, Banco de Brasília, terá 2 agências instaladas aqui em Parnaíba, tendo uma na sede do SENAC, cujas futuras instalações foram visitadas hoje, né? E a outra agência será no centro de Parnaíba. O anúncio foi feito durante solenidade de recepção ao governador de Brasília, Ibanez Rocha, que visitou Parnaíba, né? Visitou Parnaíba exatamente com o presidente do banco, o senhor Paulo Henrique Bezerra Costa, e uma grande comitiva. O governador da capital federal, que é piauiense de Corrente, juntamente com sua comitiva, foi recepcionado pelo empresário e presidente da Federação do Comércio do Estado do Piauí, Valdeci Cavalcante, e pelo prefeito Mão Santa. Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação entre a FEComércio e o BRB, que passará a disponibilizar produtos e serviços para os servidores do comércio e, muito em breve, também para os servidores públicos. Notícia que eu tirei aqui do blog do meu amigo Bernardo Silva. Comente essa notícia, por favor. Eu acho isso fundamental, porque não é a questão do varejinho do banco, mas sim da possibilidade de mais linhas de investimentos, mais disponibilidade de crédito para bons negócios. Torna a dizer, Parnaíba com um pouco mais de investimentos de terceiros, e aí compete também saber vender Parnaíba, né? Saber vender a imagem de Parnaíba, a localização, tudo aquilo que a gente tem de bom. Muita gente diz, Parnaíba é fim de linha. Não, Parnaíba para mim é o início do mundo, né? Tudo tem que começar por Parnaíba. Não é o fim, é o começo. Exatamente, é o começo do mundo. Então, essa vinda do Banco Regional de Brasília para cá, eu entendo como sendo muito positiva pelo fato de poder alcançar mais investimentos para a nossa cidade e região. Senhor Marcelo Gugel, quais foram as grandes marcas que o Parnaíba Shopping trouxe aqui para a cidade? Lembre aí. Rapaz, olha só, desculpa chamar de rapaz. À vontade, fica à vontade. A gente começou o empreendimento apenas com uma âncora, com Americanas, depois veio a Riachuelo, a Renner, o Burger King,
Óticas Diniz, todas essas marcas são marcas nacionais. Mas hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu, particularmente, tenho um prazer muito grande de poder desenvolver um shopping que parte desse shopping são marcas nacionais. Sim. E a outra parte são marcas locais, né? Porque eu acho que está muito chato você entrar num shopping lá em Rio Branco, no Acre, e você vê as mesmas marcas a vida inteira, e aí você vai no shopping lá em Porto Alegre, e é a mesma coisa. Não tem espaço, você precisa ter espaço para as marcas locais, né? Precisa abrir espaço para as marcas locais. Também precisa que as marcas locais, é bem importante isso, que elas entendam como é a operação dentro de um shopping center, que é bem diferente de uma operação de rua, de praça, ou o que quer que seja. É completamente diferente. Mas é fundamental que haja um equilíbrio. Mas isso é importante também porque essas pequenas empresas do varejo, elas começam a incorporar uma cultura, né, mais avançada, de empresas que têm um marketing também mais aprimorado, que tem toda uma abordagem mais profissional, não é verdade? Com certeza. O exemplo do outro serve muito para mim, né? Sim, se ele for um sim. exemplo positivo, e o negativo também serve para eu saber que eu não vou fazer aquilo. A gente lá procura estar sempre dando treinamento não só para os nossos funcionários, como para lojistas e para funcionários de lojistas, né? Precisa também criar a cultura do querer receber treinamento, né? De perder um pouquinho da preguiça. Puxa, mas ele é fora do horário. Claro que ele é fora do horário. É um plus para você. Com certeza. Né? A pessoa tem que entender um pouquinho isso também. E essa união do entendimento local, porque também tem um negócio, as marcas nacionais, muitas vezes elas têm um pouquinho de arrogância de que elas entendem tudo, mas nunca puseram o pé em determinada cidade ou região. Então precisa haver essa união entre o conhecimento do varejista local, do conhecimento do varejista nacional. Nem tudo que serve para São Paulo serve para Parnaíba. Agora o senhor está ganhando ali um vizinho de peso, não é? Matheus. Estamos ganhando um irmão, né? Um parceiro. Eu acho que um alimenta o outro. Não há concorrência nesse sentido. Mas mesmo que houvesse concorrência, são duas empresas enormes, duas empresas com excelentes princípios, né? E seria sempre uma concorrência boa. Salutar, exatamente. A gente espera que o Matheus nos traga um fluxo muito maior de clientes do que a gente já tem, graças a Deus. E certamente hoje ele está a de gente recebe olho... 240 mil clientes em média. E certamente ele já está de olho no fluxo que o Parnaíba Shopping também já gera naquela região, né? Também não foram para o lado do Parnaíba Shopping de graça. Né? Não foram porque acharam bonito, é porque aquela região ali com certeza irá se transformar no templo de comércio, na região do grande comércio de Parnaíba, né? A gente sabe que existem outras perspectivas de vinda de outros grupos para aquela região e sem problema. O nosso negócio é preparar o Parnaíba Shopping para enfrentar quem vier. Ok. Bem, eu queria agradecer nesse momento aos nossos patrocinadores, a Madeireira Pica-Pau, referência em Parnaíba no ramo da matéria-prima para móveis, contendo todos os acessórios e itens necessários para a confecção ou reforma dos seus móveis. Ainda faz parte do grupo a loja Espaço Móveis, oferecendo móveis rústicos, requintados e de bom gosto. Conheça as lojas Madeireira Pica-Pau e Espaço Móveis para conferir as novidades em móveis e acessórios. As duas empresas ficam no mesmo endereço, Rua Anhanguera, 759, bairro Pindorama, telefone 3323-0843 e o WhatsApp 99557-0760. Madeireira Pica-Pau e Espaço Móveis. E nós também temos o apoio da Arte Design Móveis sob medida. Você deseja valorizar o seu imóvel e ainda utilizar ao máximo os espaços disponíveis? Você deve procurar a Arte Design Móveis sob medida, que tem as melhores soluções. Cozinhas, escritórios, dormitórios, quarto infantil, loja comercial, closets, painéis de TV com rack para a sala, entre outros serviços. A Arte Design Móveis sob medidas fica na Rua João Ferreira Martins, 143, no bairro Tabuleiro, aqui em Parnaíba. Ligue para o telefone 99403
1594 ou mande um zap para 99959-1093 e fale com meu amigo projetista Tancredo. E nós voltamos a conversar com o senhor Marcelo Gugel, administrador de empresas, superintendente do Parnaíba Shopping. Parnaíba Shopping, que é essa joia, né, aqui da cidade de Parnaíba. Voltando agora a falar, senhor Marcelo, sobre o seu currículo profissional e pessoal, né? Faça assim um périplo de por onde você andou, como começou, por onde andou e o que mais ele impressionou por todos esses lugares que o senhor passou. Pois é, na verdade eu comecei a vida profissional efetiva, porque antes era muita brincadeira, assim, mas a vida profissional efetiva... Começou a levar as coisas a sério mesmo, né? Quando eu ingressei como trainee na CIA, né? Foram muitos anos na CIA, eu aprendi muito, fiz administração de empresa, Sim. mas eu fiz administração de empresa numa época que as pessoas às vezes não entendem isso e acham que eu estou falando bobagem. Mas não, eu fiz numa época em que nossa inflação era de 80% ao mês e não tinha internet. Né? Não tinha essa facilidade de informação. A gente estudava livros sobre o caso da Coca-Cola de Atlanta de 10 anos atrás numa economia super estável. Então achava aquilo muito sem graça. O que me ensinou varejo mesmo chama meu pai, em primeiro lugar, que era um imigrante, um cara fantástico, que conseguiu do nada, com a quarta classe, montar uma rede que era a maior distribuidora de plásticos da América Latina, com 19 lojas, 4.500 metros quadrados era construída. E, em segundo lugar, foi a CIA, que eu aprendi o que era varejo lá dentro, enquanto era trainee. Depois fiz uma carreira lá e chega sempre a hora de novos ares, saí, fui para a concorrência, para a mesma. Daí mudei completamente de rumo e fui para a área de alimentação, na qual fui gerente de operações ou gerente de expansão, tanto em empresas como a Pizza Hut, o Habib's, o Bob's, sempre grandes marcas. E pela Pizza Hut surgiu a oportunidade, então, de ir para Portugal e trabalhar lá como diretor na região de Lisboa, que chamam de Lisboa Oriental, que é Sintra, Cascais, a região mais bonita, a região de turismo e praias, enfim. E fiquei com a Pizza Hut 2 anos e depois a gente resolveu ir para um novo projeto, que era levar um produto tipicamente brasileiro para a Europa, que era o pão de queijo, e levamos da Forno de Minas, que era, na época, o líder de mercado brasileiro, para lá, onde conseguimos colocar com muito sucesso em todas as redes de supermercado de Portugal, na Espanha e na França. E aí surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil, foi quando voltei e fui fazer novos negócios. Hoje, nesse meio tempo também, tive várias experiências com shopping, diretor de associações logísticas. Com o resultado de uma delas, graças a Deus, fui convidado para fazer parte da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, pelo então presidente Abrão Jasman, e num conselho exatamente de shopping centers, né? E foi muito legal, porque trocamos muita experiência, sempre muito aprendizado, né? Quem tem uma ideia tem uma, quem conversa com alguém passa a ter duas, conversa com uma multidão tem um monte de boas ideias, e uma delas dá um estalo e por aí a gente vai, né? Aqui de volta ao Brasil, então, vamos tocando a vida sempre na área de franquias. Eu possuo também uma pequena empresa que formata, cria, desenvolve e comercializa franquias de terceiros também, aliado ao meu trabalho no shopping, no qual eu faço tanto a parte de superintendência quanto a parte comercial do empreendimento, né? E, graças a Deus, tivemos mais acertos do que erros na nossa vida profissional. O senhor me falou que, aqui em off, você me falou que também é um quase historiador. O que é um quase historiador? É um cara que abandonou a faculdade de História no último ano, né, para fazer administração, por conta de uma situação de época em que foi quando exatamente meu pai vendeu a rede de lojas. E aí eu falei, puxa vida, com esse salário de professor eu não vou não. Aí fui fazer administração, mas sempre foi uma paixão, a história. Eu continuo sendo um leitor. Você gosta de pesquisas? Gosto de pesquisa, naquela época,
A vantagem de ter os cabelinhos, uma das vantagens de ter os cabelinhos brancos, é que naquela época que eu fiz a faculdade de História, não existia internet, não existia praticamente, nem existia computador. Então, quando você ia fazer uma pesquisa lá no Arquivo Nacional, eles te davam, você tinha acesso ao documento original, né? Aquele documento, aquele papel que foi assinado pelo Tiradentes, aquele papel que foi luvinha branca, segurando o papelzinho. E você teve assim, acesso a documentos históricos com esse valor todo? Desse valor todo. A gente, na época, tinha até... E aí começaram, então, na época, a microfilmar, né, aquilo, mas até então a gente tinha disponibilidade de tê-los na mão, trabalhando, desde que você fosse um aluno de História e tivesse... O que é que o senhor lembra, assim, de documento importante que passou pela sua mão? O que eu mais lembro mesmo é na parte da Inconfidência Mineira, porque foi onde eu fiz a maior pesquisa, o maior tempo de pesquisa, foi em relação a isso. Então, muitas cartas, muitos documentos mesmo, que comprovavam determinadas teses, né, que eu não vou aqui entrar no mérito de quem fez a revolução efetiva. Mas por que não? Foi uma revolução do povo ou foi uma revolução da elite? Eu acho que é interessante na verdade, existe, entrar nesse mérito aí. Discussão se é uma revolução do povo ou uma revolução da elite. O fato é que todos os inconfidentes tinham uma situação financeira bem estabilizada, bem interessante. Então quem era Tiradentes? Que talvez Tiradentes era talvez fosse o bucha de canhão de todos eles. Era, né? Talvez fosse. Virou Marte. Embora ele fosse, também não era uma pessoa com dificuldades financeiras, uma vez que ele também ostentava o posto de alferes e não era qualquer coisa, né? Tudo naquela época que você tivesse uma ligação com a coroa ou com o exército, sempre era alguma coisa, né? É tão importante isso que a carta isso está no nosso sangue, inclusive, felizmente ou infelizmente, a carta do Caminha, a primeira carta do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, a primeira carta. Primeiro escrito que saiu daqui. O primeiro escrito que saiu daqui, é muito legal aquela carta. Ele descreve as belezas brasileiras. Ele ficou encantado com a mulher brasileira. Na verdade, aquela carta, ela é uma fotografia, né? Ela é uma fotografia, na verdade é uma descrição de tudo que ele via. E a mulher, a Índia, era uma coisa linda, maravilhosa, que era isso, que era aquilo, a cor, a pele, o cheiro. O cara encantou com tudo. Mas ele termina a carta, e pouca gente sabe disso, ele termina a carta pedindo um empreguinho lá na corte para o sobrinho dele que andava deslocado. Poxa, já começou pedindo emprego? A primeira carta no Brasil. A primeira carta já pedindo emprego. Uma coisinha assim. É por isso que eu digo, que eu prefiro ter as minhas convicções de história. Mas a história tem essas curiosidades, né? Tem, exatamente. Eu acho engraçado o seguinte, eu sempre brinco dizendo que a turma das ciências exatas diz que a matemática é uma ciência exata. Eu desconheço alguma coisa que possa dar mais um ou menos um ser exato, né? Ou é mais um ou é menos um, não tem esse intervalo. Tender a, né? Se tende, não é exato. O que eu acho que é exato é a história. O fato ocorreu e tal. Como você vai interpretar, como você vai passar essa mensagem, que é outra história. Mas o fato aconteceu. A princesa Isabel deu a liberdade para os negros na Lei Áurea no dia 13 de maio de 1800. Tá lá. Beleza, aconteceu. Como você vai interpretar? Foi bom, foi ruim? Foi certo? Foi daquele jeito? Mas não é exatamente na forma de um ou outro contar a história que existe a inexatidão? Mas não do fato. Volto a dizer, não do fato. O fato ocorreu, né? O que talvez exista na questão da história, e muita gente acha sacar, os alunos hoje acham muito chato história, puxa, é a forma como você primeiro ensina história, né? Graças a Deus eu tive bons professores lá atrás, né, no tempo do ginasial, no Colégio Federal, Pedro II, no Rio, em que mostravam a história, não a importância da data, mas sim a consequência do fato, né? E era uma escola muito legal, porque unia, naquele tempo, o professor de história dava uma matéria sobre história, sei lá, Confidência de Minas, e o professor de geografia estava dando geografia de Minas naquela época. Então você conseguia conciliar e entender que história, geografia, eles andam de bracinho dado com economia. Não existe um fato histórico que não tenha uma ligação com economia ou com geografia, desde a Mesopotâmia, lá em que o Frade, o rio... Oxi, faltou o nome agora, eu acabei de falar e esqueci. Mas, enfim, na Mesopotâmia, lá com o vale,
cheio de riqueza, num lugar super insípido, né? Ter a riqueza foi o que provocou toda aquela riqueza da Mesopotâmia. O Egito, por exemplo, onde estão as pirâmides? Não tem nada, né? Foi preciso a riqueza trabalhar em cima de escravidão, em cima de plantações, em cima de um monte de coisa, para poder construir aquele negócio todo. Bom, eu continuo achando que uma opinião particular minha, que a história tem o fato em si, né, a verdade do fato, né, a exatidão, eu acho que nunca vai ser encontrada, porque ela é contada por através de diversos interesses, né? Claro. Os historiadores, eles têm também a sua ideologia e muitas das vezes têm interesses, né? Por exemplo, hoje nós vivemos um momento de polarização política no Brasil, como nunca existiu, né? Como nunca existiu. Os fatos que estão acontecendo hoje, eles estão sendo passados para a posteridade com um viés por determinado setor e com outro viés por outro determinado setor. Nós não sabemos o que realmente vai chegar, o que vai ultrapassar as décadas, os séculos, e chegar como história daqui a algum tempo para as próximas gerações. Qual é a versão que vai vencer? O que é que vai chegar como história lá na frente? Né? Eu só concordo contigo, cada um tem a sua verdade, né? Até porque vem lá do berço educacional, né, como é passado para você, né? Eu estudei numa época em que se dizia que era o regime militar, né? Então havia realmente uma forma de passar. Hoje existe uma época, passamos por uma época que é nem lá nem cá, mas já tivemos uma época que era mais tendenciosa ainda a um tipo de informação, né? Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu concordo contigo, quando cada um tem a sua verdade, porque cada um tem a sua tendência. Né? E eu não discuto. Porque a maneira de contar a história está impregnada de ideologia, né? Com certeza. E eu também acho que tem que estar, porque é individual de cada um. Cada pessoa tem o seu direito de pensar como ela bem entender. É impossível não existir ideologia. O que eu tenho uma certa rejeição, muita rejeição, é quando só é permitido a um tipo de posicionamento. Sim, com certeza. Isso é que não pode. A pluralidade que é interessante. Você ter a possibilidade da discussão é altamente democrático e evolutivo. Né? Você ter uma discussão como nós estamos tendo hoje, em que é muito radical dos dois lados, ou você é isso ou você é aquilo, eu acho que não acrescenta nada. Não, com certeza. Ou seja, isso leva ao radicalismo, e o radicalismo, seja ele de que lado for, não é uma boa, né? É sempre alguma coisa prejudicial. Puxando para uma equiparação com o shopping, né? Eu estava conversando com você ainda há pouco, talvez a situação mais complicada de um superintendente de shopping seja você conseguir conciliar todos aqueles interesses diferentes. Né? O lojista tem um interesse, o empreendedor tem outro interesse. O fim é sempre o mesmo. É a boa experiência e o prazer de compra, de consumo, de estar de cada pessoa que estiver lá dentro. Seja funcionário, seja lojista, seja dono, seja gerente, o que é que seja. Mas talvez seja o segredo você conciliar esses objetivos que são os mesmos. O cliente quer o lugar mais limpo, mais bacana, mais isso, mais aquilo, pelo menor preço. Né? O lojista quer a loja mais bacana, mais isso, mais aquilo, pagando o menor aluguel e tendo o maior lucro contra que eu digo no bom sentido, né? Em relação ao comércio. O empreendedor quer o melhor lugar, o isso ou aquilo, também tendo o melhor resultado. E para você conseguir que todos ganhem com interesses comuns, mas porém muito diferentes, não é tão simples assim. É a hora que, se você tiver radicalidade, você não consegue levar um shopping a lugar nenhum. Você precisa ser maleável, interpretar. É o que eu estava comentando também, a gente tem uma rara felicidade de poder ter trabalhado em shoppings como superintendente, como gerente ou outro cargo qualquer em lojas âncoras, lojas de departamentos, como proprietário de pequena loja, como gestor de franquias. Então você acaba, e como comercial de loja, né, colocando lojas em shopping, você acaba entendendo um pouquinho o universo de cada um
entendendo a dificuldade de cada lojista e tentando abraçar os lojistas de forma individual. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua forma de falar e cada um tem como você poder ajudá-lo ou não. Alguns comentários aqui na nossa página, na página do nosso bate-papo com F. Carvalho. A Bianca Santos diz: grande amigo, admiro, se referindo ao senhor. Valeu, Bianca. O Tiago Natanael, ele fala o seguinte: seu Marcelo, sucesso, meu amigo. Eliane Pires, uma pessoa maravilhosa, também se referindo ao senhor. A Alessandra Alves também repete a mesma expressão, pessoa maravilhosa. O Marcelo Costa diz que o senhor é uma pessoa sensacional e que também é seu fã. A Joycilene Vieira manda aqui aplausos e a Gabriela Souza também manda aplausos para o nosso entrevistado, o senhor Marcelo Gurgel. Legal, obrigado a todo mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, conversando, batendo um papo. Foi um prazer muito grande, enriqueceu o nosso quadro e com certeza compartilhou muitas informações, novas experiências que o nosso público certamente gostou. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço e queria mais uma vez convidar toda a população, os investidores, as pessoas que estiverem pensando em montar um negócio aqui em Parnaíba, mas agora temos poucas, mas boas lojas ainda disponíveis lá e desejosos de ter, como eu disse, um mix completo. Venha para o Parnaíba Shopping, venha se divertir lá, venha levar a família. A gente vai ter muitas atrações agora em fevereiro, carnaval, muitos eventos e um lugar bem legal para a gente poder investir e se divertir. Senhor Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. O senhor enriqueceu muito aqui o nosso quadro. Beleza, obrigado. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Bate-Papo com F. Carvalho, lembrando que o nosso programa ele vai ao ar ao vivo pelo Facebook e gravado pelo YouTube. Então, daqui a pouco, dentro de alguns instantes, nós já estaremos com o nosso programa lá no canal Bate-Papo com F. Carvalho. E quando você entrar no nosso canal, eu peço que você curta, compartilhe e também siga o nosso canal, além de clicar naquele sininho para que você possa receber as nossas notificações, ok? Então você que está aí assistindo, curte, compartilha, nos ajuda aí a levar essa mensagem, levar esse programa bem mais longe. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, obrigado ao Sebastião, obrigado ao Francisco, a todos que contribuíram aqui com mais essa edição do Bate-Papo com F. Carvalho. Eu estou ficando por aqui, até o nosso próximo programa, tchau, tchau.